Olá, meus amados! Bom dia! Bom dia, bom dia e bom dia! E aí, tudo tranquilo? Lembrando que esta é a nossa última aula do semestre, hein? Em agosto estaremos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa aqui no primeiro ano. Mandando um abraço aí para a turminha de Uruçuí, quem mais? Santa Cruz dos Milagres, coisa boa. Galerinha de Elesbão Veloso aí, forte abraço, né? Quem mais? Muito bem, professora Gardênia Cerqueira, forte abraço para minha querida colega, professora Gardênia Cerqueira, né? Um abraço aqui para o nosso diretor de imagem, nosso fofinho, Jorge, meu amigo, por aqui sempre. E nós vamos, claro, né? E nós vamos aqui revisar a regência, né? Tanto a regência verbal como a regência nominal, hein? Então eu queria muita atenção de vocês para a aula de hoje, uma aula de revisão. Vocês com certeza terão na prova este conteúdo, né, de regência. E aí eu queria que vocês não marcassem bobeira na hora da prova. Queria que vocês ficassem com o conteúdo 100% na cabeça para que o sucesso venha, tá bom? Vamos juntos? Vamos lá então, hein? Vamos lá, ó. Professor Fernando Santos, professor de língua portuguesa. Para ser mais preciso, estamos trabalhando a análise linguística com a aula de hoje de morfossintaxe relativamente à regência, tá? Você sabe que a regência é aquela relação sintática existente entre um termo regido, entre um termo regente, que é um verbo ou um nome, e o termo regido, aquele que complementa o primeiro termo, que é o regente, né? Ou você pode chamar de termo subordinante e termo subordinado. É a relação entre eles, tá? E vocês vão ter que também ter atenção para uma outra coisa, muito interessante. É necessário que você perceba que alguns verbos apresentam mais de um sentido, tá? Alguns verbos apresentam mais de um sentido. E cada sentido vai apresentar uma transitividade diferente. Ah, professor, é muita coisa para a gente aprender. Eu costumo dizer assim, ó, para cada verbo nós teremos uma fofoca para contar. Fofoca, prof? Sim. Como ninguém esquece fofoca, aí nós vamos contar uma fofoca para o verbo assistir, né, no sentido de ver, uma fofoca para o verbo assistir no sentido de socorrer, uma fofoca para o verbo assistir no sentido de pertencer, de caber, de competir, de ser de direito, e uma outra fofoca para o verbo assistir no sentido de morar, de residir. São 4 fofocas para o verbo assistir, tá bom? Então ninguém aqui vai esquecer as 4 fofocas. Tá legal, turma? É uma forma legal de você compreender que a regência, ela trabalha com verbos, que alguns deles apresentam apenas um sentido, e outros apresentam 2, 3, 4 sentidos. Tá bom? Vamos juntos aqui? Vamos lá. Olha, a palavra feliz, que é um nome, né? Ela pode ser usada com a preposição com. Eu estou feliz com a sua participação. Eu usei o com a palavra feliz. Mas eu posso usar a preposição por. Eu estou feliz
por você ter sido aprovado naquele concurso. Meu Deus, professor, é verdade. Eu posso usar a preposição em. Eu estou feliz em vê-la bem. Quer dizer então que o nome feliz, prof, pode ser usado com a preposição com a preposição por e com a preposição em. Sim, sim. E aí, prof? E aí, nenenzinho, que você vai ter que contar essa história de vez em quando, tá? O nome acessível, ele exige a preposição a. Quando se é acessível, é-se acessível a alguma coisa. Tá? O nome contente, você vai usar, né, o com, estou contente com você. Né? Eu sou dependente de você. Eu tenho medo de fantasmas. Eu tenho necessidade de ajuda. Crença em tudo. Crença de todos. Dependendo do contexto, eu posso usar, né? Crença em tudo, crença de todos. Depende de um ser agente e o outro ser paciente. Se é crença de todos, todos creem. Aí tem valor de agente. Crença em fantasmas, né? Aí fantasma já é paciente. Inclusive, lá na análise sintática, você faz a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, sabendo desses macetezinhos aí sobre agente e paciente. Tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro slide, que a gente já viu em aula anterior, né? Que a regência é essa relação sintática que se estabelece entre um termo regente, aquele que exige outro, e o termo regido, né? Termo exigido pelo primeiro. Aí eu coloquei aí um exemplo com regência verbal e outro com regência nominal. Será chamado de regência verbal quando o termo regente for um verbo, viu, turma? Sempre que o termo regente for um verbo, né? Aí eu terei a regência verbal. Todos precisam, verbo. De você é o termo regido. E olha a preposição que o verbo precisar pediu, né? Ele pediu aí a preposição de. E maravilha, hein? Hein? Tranquilo, turma? Valmira Nascimento Ramos. Bom dia, tudo bem por aí? Tudo bem, Valmira? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Estamos aqui revisando a regência, tá? Esse termo de você é o que complementa o verbo precisar. É o termo regido, esse de você, né? E o termo regente e o termo regido estão ligados aí por meio de uma preposição. Preposição exigida pelo verbo precisar. Lá na regência nominal, eu quero que você perceba que o termo regente é um nome. Quando se tratar de regência verbal, o termo regente é o verbo, e na regência nominal, o termo regente é o nome. Aqui para nós, aqui para nós. Quando nós tivermos a regência nominal, ela sempre vai ocorrer com a presença de uma preposição exigida por este nome. Você vai ter uma preposição exigida pelo nome. No caso da frase que está aí, lá embaixo, tenho necessidade de ajuda, este dia aqui é uma exigência da palavra necessidade, né? Então, quando há necessidade de alguma coisa. Esse de ajuda é o complemento do nome necessidade. E aí nós vamos passear agora
né, com a regência de alguns verbos, tá bom? Com a regência de alguns verbos. Vamos ver aqui como é que fica. É claro que a nossa aula toda hoje, ela vai ser dentro de questões. Porque nós já falamos aqui da regência de muitos verbos, tá bom? Então, nós vamos aqui só atualizar, né? Atualizar a nossa cabecinha relativamente ao conteúdo que nós já estudamos. E, claro, vocês também fizeram esse estudo, né? Em casa, na biblioteca da escola. Foi não? Fizeram. Por exemplo, na letra A, eu tenho o seguinte. As crianças, obviamente, preferem. Vou parar bem aqui no verbo preferir. O que é que nós sabemos sobre o verbo preferir? O que é que nós sabemos sobre ele? Ah, professor, eu sei que o verbo preferir, ele odeia a palavra mais, a palavra menos, a expressão 1000 vezes, odeia o que e o do que. Nada disso a gente vai empregar com o verbo preferir. Se você tiver uma frase empregando o verbo preferir e encontrar lá mais, menos, 1000 vezes, milhões de vezes, menos, antes, que, do que, diga assim, oh meu Deus, aqui a norma padrão não entrou. Aqui é uma linguagem altamente informal, tá? E um detalhe legal que você precisa saber, o verbo preferir, turma, ele já traz embutido nele um prefixo, um pré. Preferir. Preferir significa escolher antecipadamente, viu, Jorge? Quando você fala prefiro o Fernando, você já escolheu, você quer o Fernando. Então, ó, outro elemento não entra mais na história. É por isso que você não pode usar mais, menos, porque a escolha já está feita. Se você fala prefiro matemática, você já excluiu português, inglês, espanhol, o que mais? Matemática. Você já excluiu. Tranquilo? É esta a ideia. Então, quando você utiliza um elemento como mais, menos, 1000 vezes, milhões de vezes, aí fica algo redundante. Porque a ideia de escolha, ela já está contida na própria estrutura da forma verbal preferir. Tranquilo? Prof, e por que não pode usar nem o que, nem o do que? É porque lá no objeto indireto, você vai ter que usar uma preposição, não é, turma? É. E se você vai usar uma preposição, nem o que, nem o do que vão ter esse valor preposicional. A preposição que você vai usar é a preposição a. Então, sempre prefira uma coisa a outra. Então, professor, já estou vendo bem aqui o mais, ó. As crianças, obviamente, preferem mais os doces. Pois vamos cortar. Ei, eu estou vendo do quê? Vamos cortar. Professor, no lugar do que, o que é que eu boto? Eu boto um azinho. Agora pode ler a frase, que ficou linda. As crianças, obviamente, preferem os doces aos, junta esse A com os, aos legumes e verduras. Aos legumes e verduras. Ei, prof, ficou massa agora, ó. Aos legumes. Certo, Valmira? Tranquilo? Professora Gardenha, tranquilo também? Concordo. A regência verbal é isso daí, turma. Né? Você vai ter que saber a fofoquinha para cada verbo. A fofoca para o verbo preferir é esta, tá? Mais, menos, 1000 vezes, milhões de vezes,
que, do que, nada disso você vai usar. Nada disso vai usar. Belezinha, disse a professora Gardenha Cerqueira, minha colega. Gente boa, né? Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. Tudo bem, seria tudo lindo se o verbo assistir estivesse legal com a regência. O verbo assistir, turma, nesta frase, né, ele está no sentido de ver, de presenciar, né? Ele está no sentido de ver, de presenciar. E neste sentido, fofoquinha para o verbo assistir, hein? Ele transita indiretamente, tá? Ele é um verbo transitivo indireto. E ele pede a preposição a. Eu não quero que você nunca mais diga, eu assisti o jogo. Não fale isso. Diga que assistiu ao jogo. Diga que assistiu ao filme. Diga que assistiu à novela, e esse A com acento grave, indicatório de crase. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Tá bom? Então você vai ter que usar um azinho aqui, viu? Você vai ter que usar um azinho bem aqui, ó. Assista a uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. Assistir a uma TV. Tá bom? O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. O verbo visar tem uma história para ser contada para ele, tá? O verbo visar, ele pode ser empregado no sentido de objetivar. Objetivar. Pretender. Pretender. Almejar. E neste sentido de pretender, de objetivar, de almejar, ele transita indiretamente. Ele é um verbo transitivo indireto. É um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Né? Se você tem uma empresa, você visa a lucros. Né? Se você está em uma empresa, né, e quer ascender na empresa, quer subir, então você visa a um cargo melhor sempre. Para isso você vai fazer um bom trabalho, para que o seu chefe perceba que você está fazendo um excelente trabalho e precisa ser reconhecido por isso. Você vai ter uma ascensão, uma subida. É isso que você almeja, é isso que você objetiva, pretende. Então, todas as vezes, nenenzinho, você vai usar um azinho, né? O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando a títulos. Visando a títulos e euros. Visando a títulos e euros. Tá legal aí? Tá tudo lindo? Né? Está tudo lindo? O verbo implicar, viu, meus amados? O verbo implicar é um negócio interessante, o verbo implicar, tá? O verbo implicar, ele tem o sentido de ter implicância. É um dos sentidos. Né? E neste sentido, ter implicância, ele vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição com. Mamãe, o menino velho implicou comigo.
Ah, implicou comigo. Esse comigo é junto, tá? Implicou comigo. Nesse comigo eu já tenho a preposição com embutida nele, né? Perfeito. Mas aqui, o sentido não é de ter implicância. O sentido aqui é de acarretar. Acarretar. Produzir consequência. E nesse sentido de acarretar, é muito comum a utilização da preposição em no nosso dia a dia. Você não vai mais usar a preposição em, viu? Você está proibido de usar a preposição em. Nunca mais você vai usar a preposição em com o verbo implicar neste sentido de acarretar, de produzir como consequência alguma coisa aí. Uma coisa implica em outra, não é assim que você fala todo dia? É, professor. Pois deixe de falar. Deixe de falar. Ah, quer dizer que uma coisa não implica em outra? Não. Jorge, é assim, ó. Uma coisa implica outra. Este verbo implicar é transitivo direto. Tá? Nós usamos de forma errada a preposição em com o verbo implicar neste sentido de acarretar. Então, eu acho que ele quer a correta, porque nós já marcamos a letra a letra B e a letra C como erradas. Então, a correta é a letra D, né? Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão. Linda a letra D. Esse verbo implicar é um verbo transitivo direto. Inovação e paixão é o objeto direto. Corretíssima a letra D. A questão pede a que está de acordo com a norma culta. A norma culta é você não empregar a preposição em com o verbo implicar no sentido de acarretar. Legal aí? Legal. Lindo, prof. Compreendi. Pessoal, vamos ver o erro da letra E? Vamos lá, vamos juntos ver o erro. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazo. Olha, gente, o verbo informar, eu vou mudar a cor aqui da caneta, tá? O verbo informar, ele é transitivo direto e indireto. Você informa algo, vou puxar aqui para cima, tá? Você informa algo a alguém, viu? Ou então você informa alguém de ou sobre algo. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nós temos, ó, um elemento com preposição e o outro sem. Um elemento sem preposição e o outro com preposição. Implica dizer que se o verbo informar é transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos verbais. Ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. O objeto direto sempre vai aparecer sem preposição e o objeto indireto com preposição. O que foi que nós fizemos aqui? A Caixa Econômica informou, muito bem, ela informou isto, né? No caso, alguém, né? Informou que haverá prorrogação de prazos, não foi assim? Ei, professor, foi,
mas eu não estou vendo nenhuma preposição aí. O problema está exatamente aí. Porque ele usou dois complementos, um sem preposição e o outro sem preposição de novo. Aí usou dois objetos diretos. Não pode, não. Eu poderia fazer, reconstruir esta frase de duas formas. Poderia ser assim. A Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação. Ou então eu poderia fazer assim. A Caixa Econômica informou os mutuários de que... professor, então eu posso botar bem aqui um aos? Pode. Você pode botar um aos bem aqui, está resolvido o problema, tá? Você pode botar um azinho bem aqui, ó. Pronto. Aí estaria perfeito. A Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação. Informou a alguém alguma coisa. Informou algo a alguém. Mas também, se você não quiser fazer assim, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer desse jeito, ó. Informou os mutuários de que haverá prorrogação. Porque aí você informa alguém de alguma coisa. Tá bom? Aí você escolhe. Pode ser aos, pode ser um azinho aqui, ou o de. Pode ser aos ou de quê? Certo? Aí está o erro. Esse verbo informar é transitivo, direto e indireto. A resposta da questão, letra D de danadinho. Olha aí, muita informação aí para você, não foi não? Foi muita informação. Vamos lá. D de dado, eis a resposta. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Aí ele usou o verbo visar. Vou destacar aqui os verbos que ele usou. O verbo visar, usou aqui o verbo preferir, ele usou aqui o verbo aspirar e usou de novo o verbo aspirar. Ok, vamos lá então. O verbo visar, no sentido de... Ele tem mais de um sentido, né? Tem o sentido de rubricar também. Tem. Rubricar dar o visto. E tem o sentido de objetivar, de pretender, de almejar. Né? Neste sentido de desejar, pretender, ele é um verbo transitivo indireto e pede a preposição lá, visando apenas os seus... Não, visando aos seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Tá certo aí, galerinha? Em Uruçuí, tranquilo? Elesbão Veloso, cadê você? Tudo tranquilo? Valmira Nascimento Ramos, tudo lindo? Então, a letra A, ele quer as respostas certas, né? Bem, a letra A, que é o item 1, está descartado, né? Então, eu já posso descartar aqui. Vixe Maria! Vixe Maria! Olha aqui, Jorginho, olha. Se o item 1 está errado, eu já vou descartar a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Porque todas contêm o item 1. Se eu soubesse só a primeira frase, eu já teria a resposta da questão. Mas vamos analisar demais, vamos lá. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar. Olha que coisa linda. O que foi que ele preferiu?
declarar falida a firma, que é o objeto direto, a aceitar qualquer ajuda, objeto indireto. Veja aqui a preposição a. Olha aí como nós não usamos nem o mais, nem o menos, nem o 1000 vezes, nem milhões de vezes, nem o que, nem o do que. Linda! Linda a frase 2. Vamos para a frase 3. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. Olha aqui, né, almejar, pretender. O verbo é transitivo indireto e pede a preposição a, objeto indireto. Perfeita a frase 3. Na frase 4, eu tenho o verbo aspirar no sentido de sorver, né? De cheirar, de atrair o ar aos pulmões. Nesse sentido, o verbo é transitivo direto. Ele não exige preposição. Aspirando o perfume das centenas de flores, isso aqui é o objeto direto. Então, estão corretas as frases 2, 3 e 4. Resposta à letra A. Lindo? Lindo. Perfeito? Perfeito. Eu não falei para vocês que cada verbo tem uma fofoca para ser contada? Né? E a fofoca é exatamente o sentido do verbo. Você tem que ficar ligadão no sentido. Porque de acordo com o sentido, ele vai tendo uma transitividade diferente, tá bom? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome, que é o termo regente, e o seu respectivo complemento, que é o termo regido, reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes a devida preposição. Aqui é o seguinte, eu vou ajudar vocês aqui, ó. Aqui, ó. Opa, vou mudar a cor desse marca-texto. Presta atenção aqui, ó. Você vai pegar esses nomes que eu estou destacando e verificar qual é a preposição que ele exige, tá bom? Você vai usar a preposição adequada, tá bom? Presta atenção. Ah, eu vou dizer uma outra coisa para vocês aqui. Legal. Se o termo regente exigir a preposição a, e se o termo regido for feminino e aceitar o artigo a, você vai juntar o a preposição, aqui é uma preposição, tá? E aqui é um artigo. Aí você vai juntar esses dois aqui. Aí vai dar um a com acento grave, tá bom? Você olha para o termo regente, para o cara que está aí na cor amarela. Se esse rapaz amarelo exigir um A, você vai olhar para o rapaz da direita. O moça da direita. Se esse elemento da direita aceitar o A artigo, aí você vai juntar o A artigo com o A preposição. Aí vai dar um A com acento, tá bom? 2 minutinhos para vocês fazerem. Na tela, valendo, 2 minutos.
Ok, turminha, estamos de volta, hein? Espero que vocês tenham feito, hein? Raciocina comigo, né? Os termos que estão destacados aí são nomes, não são verbos. Prejudicial é um adjetivo, acessíveis é adjetivo, passível é adjetivo, atento é adjetivo, compatíveis é adjetivo, tá? Cada adjetivo presente exige uma preposição. Ora, tudo que é prejudicial a. Tudo que é prejudicial a. Olhe para a palavra saúde, que é uma palavra feminina. Ela vai aceitar o artigo a saúde. Aí, nenenzinho, o a do nome prejudicial vai se juntar com o a do nome saúde e dando um a com acento grave. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que o acento grave ocorre? Para evitar de você gaguejar. Eu vou fazer de conta que eu não sei nada de crase, tá bom? Eu vou pronunciar o a do nome prejudicial e o a do nome saúde, tá bom? O fumo é prejudicial à saúde. Observa, o fumo é prejudicial à saúde. Aí a gramática não tolera isso, turma. Não é? Você pronunciar dois as. Então, por que a crase existe? Para evitar exatamente essa pronúncia de duas vogais idênticas. Então, neste espaço, você vai usar apenas um A com acento grave. Olha ele aí. Olha ele aí. Você vai usar um A com acento grave. E a pronúncia não é AA, como algumas pessoas, quando estão lendo, utilizam essa pronúncia, AA, porque viram um acento grave. A pronúncia é normal. Você só pronuncia aquilo que você visualiza. Se você está visualizando apenas um A, pronuncie A. O fumo é prejudicial à saúde. Cabe a quem estiver ouvindo você saber que esse A tem um acento grave. Se ela não estudou crase, é problema dela. Perfeito? Letra B. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis. Ora, turma, tudo que é acessível a. A palavra população, ela é feminina. Ela aceita o artigo a. Ah, junte os dois aí, vai dar um a com acento grave de novo. Olha aqui, vai dar um a com acento grave de novo. É demais, né não, turma? É ou não é lindo? É lindo demais. Vamos lá. Seu projeto é passível. Ah, turma, tudo que é passível de. É isso que você tem que analisar nos nomes. A preposição é exigida por esse nome. Tá? Então, seu projeto é passível de. Eu poderia botar o artigo as para reformulações, poderia. Aí eu juntaria o as com o de, ficaria das. Seu projeto é passível das reformulações. Mas isso se eu quisesse especificar reformulações. Como eu não quero especificar, eu quero usar a palavra reformulações no seu sentido amplo, então eu não preciso usar o artigo. Então, a única preposição que eu vou usar é a preposição exigida pelo termo regente, que é o de, passíveis, de. Então, seu projeto é passível de reformulações. Pronto, acabou. Na letra D, esteja atento. Ah, turma, quem está atento a alguma coisa, certo? A palavra tudo aceita artigo? Não. Então, vocês acham que esse a bem aí vai ter um acento grave indicatório de crase? Claro que não.
Claro que não. Vai ser um azinho normal, preposição. Olha aí. Um azinho normal, preposição. Professor, e quando algo é compatível? Ah, se ele é compatível com, viu? É compatível com, né? Esse as que está aí é o artigo de minhas, que é um pronome possessivo, feminino, plural, substantivo. É um pronome que tem valor de substantivo. Tá bom? Então, suas ideias são compatíveis com as minhas. Com as minhas. Pronto. Aí está a resolução da questão 3. Tá? Resolução da questão 3. Vamos lá. Essa charge aí, ela me incomoda muito. Tá? Infelizmente, isso aí é realidade em algumas escolas ainda. É realidade em algumas escolas. É claro que foi um pouco exagerada a questão da arma na cabeça, mas eu que já trabalhei em algumas escolas, em zonas complicadas, tá? A gente encontra alunos quase nesse naipe aí. A gente encontra ainda, tá? É culpa de quem? Bem, não convém agora a gente falar de quem é a culpa, mas é necessário que a gente procure medidas, né, com uma certa urgência para resolver situações assim, tá? E todos nós somos responsáveis, de certa forma. Olha só aí. Crianças armadas nas escolas. Aê, professora! Tu me deu 0! Não! Só esqueci o número 1 na frente. Professora morrendo de medo, rapaz. Ela tinha colocado 0 aqui pro rapazinho aí. Aí, com a arma dessa aqui apontada para a cabeça dela, ela, não, meu filho, olha, eu só esqueci o numeral 1. Morrendo de medo. É confusão demais, não é não, turma? E aí, professora, tu me deu 0. Aí, nessa frase aí, eu não tenho erro de regência, viu? Eu tenho erro de concordância. O normal seria, tu me deste. E aqui a professora, ela usou o verbo esquecer. Olha, o verbo esquecer e o verbo lembrar. Esses dois rapazes aqui, eles podem ser pronominais Quando forem pronominais, eles serão transitivos indiretos e exigirão a preposição de. Seria assim, esquecer-se. Quem se esquece de alguém, de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Mas também eles podem ser não pronominais. E quando eles forem não pronominais, que é o caso da fala da professora, né? Esses verbos serão transitivos diretos. Eles não exigirão preposição junto ao complemento, né? Não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. Olha só, não se esqueça. Veja que junto ao verbo esquecer foi usado um pronome. Não se esqueça. Aí eu sou obrigado a usar o de. Não se esqueça de mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Ah, invocado, hein? Pense aí. Onde você
estiver, não se esqueça de mim. Agora, que faço eu da vida sem você? Você só me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a esquecer e eu vou querendo e vou sofrendo, vou me perdendo. Muito bem. Você não me ensinou a te esquecer. E quem esquece, nesse caso, esquece alguém. Né? Fernando, eu já esqueci tudo. Ah, se você esqueceu tudo, perfeito. Não usou pronome, não usou preposição. Ah, ele esqueceu-se de tudo. Usou pronome, usou preposição. O nome daquele filme, Esqueceram de Mim, tem erro lá. Porque ele usou o de, mas não usou o pronome. O nome correto do filme seria Esqueceram-se de Mim. Seria o nome correto. Então, só esqueci o número. Ah, o número aqui é o objeto direto do verbo esquecer, que é transitivo direto. Tá? Então, aí nessa charge, você sabe que charge sempre, né, tem algumas características. Dentre elas, a crítica. A crítica. Né? Em forma de humor, você tem a crítica. Tem a ironia, né, que também é uma figura de linguagem, a ironia. Bem, então vamos lá. Vamos ver aqui o que é que a questão pede para a gente. Observe a charge. Sobre a charge acima, analise as afirmativas que considerar corretas com C e as erradas com E. Vamos lá, então. Letra A diz assim: a fala do garoto exprime um sentimento de convivência com o que a professora fez. A fala do garoto exprime um sentimento de convivência com o que a professora fez? É isso? Claro que não. Claro que não. Né? Está errado isso aí. Vou botar um ed errado ali. Tá bom? Um ed errado. A regência verbal presente na fala da professora está incorreta. A regência verbal está incorreta? Não. Está corretíssima. Então isso aí é errado. Porque ele afirmou que está incorreta. Na letra C. Falta, no período da professora, uma preposição, já que o verbo apresentado é transitivo indireto. Não, nenenzinho. Ele usou a forma não pronominal, consequentemente não haverá preposição. Então isso aí está errado, viu, turminha? Está errado também. Letra D. A regência verbal na fala do aluno está incorreta. Primeiro, que não existe nada de erro em regência verbal lá. O erro que ocorre lá é de concordância verbal. E aí, professora, tu me deu, que na verdade deveria ser, tu me deste, ou então, você me deu, a senhora me deu. Então não é erro de regência, é erro de concordância. Porque quem dá alguma coisa a alguém. Ela deu 0 a ele. O verbo é transitivo direto e indireto, está tudo lindo. Então, está errada aí a letra D. Na letra E, ele afirma que não há nenhuma regência incorreta na figura. Nem verbal e nem nominal. Realmente não há. Isso aí é certo. Realmente não há erro de regência. Nem verbal, nem nominal.
Alencar Arsênio, bom dia para você. Tudo tranquilo? Tudo na santa paz, Alencar Arsênio. Vamos lá, fazer mais um aqui, galerinha. Olha aí. Eita vida que segue. E cada dia a gente mais preocupado, né? Com cenas assim, né? Aqui tem a charge 1 e a charge 2. Na charge 1, eu tenho o seguinte. Dá para você me assaltar mais rápido? Preciso chegar logo em casa para assistir a novela. Eu quero falar do verbo chegar, tá? Do verbo chegar e também do verbo assistir. O verbo chegar é um verbo de movimento, ele é um verbo que não transita, ele é um verbo intransitivo e você deve usar a preposição a. Preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Professor, eu cheguei em casa. Você nunca vai chegar em casa. Nós, no dia a dia, usamos a preposição em para o verbo chegar de forma inadequada. Sempre use a preposição a. E o verbo assistir, no sentido de ver, que nós já falamos hoje, é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Então aqui, ó, preciso chegar logo em casa. Não, você não vai chegar em casa. Você vai chegar a casa. E você vai assistir a novela, esse a é com acento grave, tá? Porque a palavra novela é feminina, nós vimos agora há pouco. O verbo assistir pede a preposição a, e a palavra novela é feminina, aceita o artigo a. Muito bem. Frase charge 2. Seja sincera. Você está namorando comigo ou com a minha carteira? Olha aqui esse com. O verbo namorar, turma, é um verbo transitivo direto. A partir de hoje, pelo amor de Deus, não use a preposição com o verbo namorar. Quem namora, namora alguém. O rapaz deveria dizer assim, seja sincera, você está me namorando ou namorando a minha carteira? Não é assim? Analise as charges acima. Apresentam as charges acima desvios de regência em relação à norma culta da língua portuguesa. Assinale a alternativa correta quanto à regência e ao uso ou não da crase. Pronto, está lá, vamos lá. Você está namorando a mim, esqueça, está errado. Né? Porque mim não aceita artigo. Você está namorando eu, epa, o eu só funciona como sujeito. Você está me namorando ou a minha carteira? Preciso chegar logo a casa e assistir a novela. Linda. Cuidado, olha. A palavra casa, ela só admite artigo, né? Ela só aceita o artigo a se ela vier especificada. Tá bom? Só se vier especificada. Como a palavra casa aqui não veio especificada, esse a pertence ao verbo chegar. Ele é preposição. Tá bom? Aqui está errada porque ela não está especificada. E você não chega em lugar nenhum. E para fechar a aula, a resposta é a letra C. Turma, eu vou ficar por aqui. Foi maravilhoso esse nosso encontro, a nossa revisão. A gente estará aqui em agosto, falando de amor. Falar de amor é falar da língua portuguesa. Fui!